Bom dia, mulheres! Que delícia estar aqui com vocês em mais um café com elas. E hoje eu tô muito feliz porque semana passada eu passei um momento muito difícil aqui porque eu tomei o medicamento errado que não era meu, estava fora de casa e foi pela graça que eu consegui terminar esse café com vocês na semana passada. Quando terminou o café, eu passei tão mal, eu vomitei tanto e eu consegui sair da cama, era 3 horas da tarde. Gente, olha o tanto que a gente precisa do Senhor, o tanto que a gente precisa. Minha filha tá ali rindo, né, Larissa? Tá ali rindo, mas vocês não sabem o que eu passei, gente. Fui tomar café correndo na casa da minha irmã, tomei o medicamento errado, tomei uma dose alta. Mas louvado seja Deus, que Deus é bonitinho demais, porque eu nem sabia porque que eu tava passando mal, não tava entendendo, mas quando eu terminei a live, sabe, o Espírito Santo falou, olha o remédio que você tomou. E quando eu fui olhar, gente, o remédio que eu tomei, eu glorifiquei a Deus, porque eu vomitei tanto, mas tanto, e depois eu só apaguei mesmo. Mas assim, bom dia, porque hoje eu tô ótima, gente, eu tô muito animada, eu tô muito feliz, porque é nosso 7º café com elas, e Deus tem feito grandes coisas, Deus tem trazido muita revelação, e eu tô muito animada, porque Deus trouxe uma revelação tão linda para nós hoje, mas tão linda, direto do céu. Bom dia, deixa eu cumprimentar vocês, bom dia, dona Daide, louvado seja o nome do Senhor, bom dia, Larissa, como é que está minha neta? Já orei por vocês hoje. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Vivi. Ai, gente, dá bom dia pra mim. Bom dia, Deb. Bom dia, Tati. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Bom dia, Keila, por poder entrar, Deus, na casa dessas mulheres, Pai. Bom dia, pastora Lília. Sabe, dessa maneira tão linda, Pai. Meninas, obrigada. Bom dia, meu marido. Deus te abençoe, viu? Eu te amo. Obrigado, meninas, por abrir a porta, sabe? Por abrir a porta da casa de vocês para mim, por abrir o coração de vocês para mim. Vocês não imaginam a minha gratidão por estar aqui com vocês, porque vocês abrem a porta do coração para mim. Bom dia, Miriam, minha amiga linda. Bom dia, Juliana. Bom dia, Eunice. E assim, que Deus... Bom dia, Sandra. Que Deus... Bom dia, Daniela. Sabe, que o Senhor possa mesmo, assim, honrar vocês. Que vocês possam mesmo receber uma porção do alto aqui hoje. Uma porção a qual eu não posso dar. Eu não posso dar essa porção para vocês, mas eu oro nessa manhã que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, trazer revelação sobre a vida de vocês essa manhã. Trazer revelação sobre a minha vida nessa manhã. Obrigada, Andréia, obrigada. Tantos lugares, Rio de Janeiro, Pernambuco, um monte de amiga minha aqui de Belo Horizonte. Só quero falar uma coisinha, os áudios que a senhora tem mandado no WhatsApp tá muito baixo. Ai, meu Deus. Ô, gente, eu vou dar um jeito de melhorar, tá? Eu vou dar um jeito, porque eu tô aprendendo a levantar essa voz, mas devagar a gente chega lá, em nome de Jesus, viu? Bom dia, Bárbara. Bom dia, amiga. Ai, tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Gente, eu tenho uma notícia pra vocês que eu tô muito feliz com essa notícia. Eu tô muito feliz com essa notícia e eu vou dar ela logo agora. Eu vou dar agora essa notícia pra vocês. Eu quero dividir com vocês uma notícia maravilhosa que eu e meu marido decidimos antes de ontem. E eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz com essa notícia. E vai ser de primeira mão pra vocês aí. Sabe, a conferência do Mulheres Ensinando Mulheres, a gente adiou, que era num hotel fazenda, onde a gente entrava na sexta, saía no domingo, então não tem jeito de fazer a conferência. Porém, contudo, nós resolvemos fazer a segunda conferência do Mulheres Ensinando Mulheres na mesma data, de 20 a 23 de agosto, e ela vai ser na nossa igreja. Não cabe muitas mulheres, mas a gente não tá importando, vão caber apenas 35 mulheres,
Por isso que a gente não vai abrir para as mulheres de fora, nós vamos abrir apenas para as mulheres da nossa igreja, mas vai ser passado online no Mulheres Ensinando Mulheres no YouTube, gratuito para todas vocês. E eu tô muito feliz, tá? Porque Deus já tinha dado o tema da conferência, que é enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E eu vou ter o privilégio de ter conosco 3 mulheres. Eu ainda não vou contar as mulheres, mas eu tô muito feliz. Elas já estão confirmadas. Elas vão vir. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo. Então, assim, agora que eu tô dando a notícia, ainda não tem nada pronto, mas vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. E assim, meu marido tá muito animado com isso. E parece, gente, que eu tô fazendo uma conferência para 5.000 mulheres, de tanto que eu tô feliz. Mas eu creio que essa é a vontade de Deus, sabe? Não vai contar, amor. Gente, olha o marido querendo contar do outro lado. Você não vai contar ainda. Ele não aguenta, não, gente. Quem que vai vir ainda não? E assim, eu tô muito feliz. Tá parecendo que eu tô fazendo uma conferência. Mas não, já a nossa igreja é pequena. A gente nem pode pôr mais de 35 mulheres. Mas, gente, eu tô feliz. Não pode, amor. Você não pode contar as mulheres. Para! Gente, meu marido, ele é... Não, amor, ainda não. Depois a gente vai contar, tá bom? Curitiba! Então, eu tô muito feliz. E eu creio que isso vai ser aberto, sabe? Para mulheres do Brasil inteiro. E de graça, gente. Porque Deus é bonitinho demais, gente. Ele é muito lindo, né? Então, deixa eu desativar esse comentário aqui rapidinho. Bom dia, Inês, minha amiga linda. Antes que meu marido comece a falar demais aí, né, gente? Porque ele é uma benção. Bom dia, Vaninha. Então, vamos ligar aqui o comentário para me aquietar. Nós precisamos do Espírito Santo essa manhã. Ai, sem ele nós não podemos fazer nada. Nada. Mas, mais uma vez, eu quero falar para vocês. Não foquem aqui. Foquem lá, sabe? Olhem para aqueles montes. Olhem para aquele céu. E espera aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você hoje. Aqui, eu sou uma mulher como vocês. Temos aqui apenas um vaso de barro, mas que tem tanta sede de levar a vida, de levar a verdade. E é isso que Deus honra, tá bom? Então eu vou desativar os comentários. Por favor, fiquem comigo. Põe coração para eu ver a presença de vocês, porque, gente, eu sou carente de vocês, tá? Eu sou carente de ver vocês aí do outro lado. Me perdoe, mas eu sou carente de ter vocês aí do outro lado, tá bom? Então vocês põem coração aí pra eu ver que vocês estão aí, porque isso, eu preciso de vocês, tá bom? Então eu vou desativar e nós vamos orar. Prepara papel, caneta, que vai ser lindo. Aumentar o som, deixa eu tentar aumentar aqui e vocês me falam. Olha se melhorou, gente. Eu aumentei. Melhorou o som? Amém. Deus, eu quero te agradecer essa manhã, Pai. Te agradecer, Deus, porque... Ai, Deus, obrigado, porque tá tão bom, Deus, tá aqui, Deus, com minhas irmãs. Sabe, Deus, com minhas amigas, Deus. Obrigado, porque semana passada, Deus, foi tão difícil, Deus, ter tomado aquele medicamento errado. Mas foi bom, Deus, para que eu possa ver, Pai, o quanto eu dependo do Senhor, o quanto que sem o Senhor, Deus, eu não sei fazer nada, Pai. Obrigado, Deus, por estar aqui, por estar tudo ótimo hoje. Obrigado por essas mulheres que estão aí do outro lado, Pai. Pai, nós estamos aqui, Deus, sedentas do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Deus, esperando, Deus, a resposta do Senhor de como ouvir a Tua voz. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser direcionadas pelo Senhor, Pai. Nós não queremos, Deus, nos mover, Deus, sem ouvir a Tua voz. Nós não queremos, Pai, fazer nada na nossa vida, Deus, sem ouvir a Tua voz, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai, de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Nós ansiamos por Ti nessa manhã. Nós precisamos do Teu Espírito Santo essa manhã, Pai.
Fica conosco, entra na casa, Deus, de cada mulher que já está ali do outro lado. Entra na casa, Deus, de cada mulher, ó Deus, que ainda vai entrar. Entra na casa, Deus, de cada mulher que ainda vai escutar essa palavra depois, Pai. Deus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor traga ao coração, Pai, dessas mulheres aí agora, no mínimo, Deus, 5 mulheres, que elas possam mesmo convidar outras mulheres para estar aqui conosco, Pai. Deus, eu sei que nessa manhã nós vamos ter aqui um manjar, Pai, um manjar do céu. A gente não quer ficar sozinha aqui, Pai, mas nos ajuda, Deus, a convidar mulheres, a chamar. Pai, nós queremos hoje, Deus, te pedir que o Senhor levante, Deus, uma multidão de mulheres, Pai, que sabem ouvir a tua voz, Paizinho. É isso que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, como ouvir a voz de Deus? O Salmo 27, no versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, não basta a gente pedir ao Senhor para a gente ouvir a voz de Deus. A gente precisa buscar. O salmista fala que eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Então, não adianta apenas pedir. Nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte naquilo que nos cabe. E a palavra buscar significa procurar, significa investigar, sabe? Ela é uma palavra muito forte porque ela significa ansiar por algo, sabe? A gente realmente colocar todas as nossas forças naquilo que a gente está buscando. E nós estamos aqui buscando o quê? Ouvir a voz de Deus. Nós não estamos aqui buscando que Deus fale conosco apenas no café com elas, quarta-feira de manhã, ou talvez domingo de manhã na igreja, ou talvez quando a gente vê apenas uma live na semana, ou talvez quando a gente abre a Bíblia uma vez por semana. Não, nós não estamos aqui buscando isso. Nós estamos aqui com sede de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para pedir o Espírito Santo de Deus que realmente assim aqueça o nosso coração, para que nós possamos buscar isso não apenas hoje, mas que nós possamos ser aquelas mulheres que acordam ansiosas, sabe? Aquela ansiedade boa de falar: Senhor, eis-me aqui, cumpra, Pai, os planos do Senhor através da minha vida, Pai. Olha, eu recebo mensagens de mulheres que eu vou falar uma coisa para vocês. Tem mensagem que meus olhos se enchem d'água, sabe por quê? Porque eu não posso suprir o desejo delas. Às vezes elas me pedem: Séries, me acompanha, Séries, me ajuda, e eu não consigo fazer isso. Mas Deus, Ele supre o desejo do nosso coração quando nós vamos até Ele dessa maneira. Quando nós buscamos a Deus com essa intensidade, sabe? Às vezes as mulheres falam: Séries, eu tô desesperada. Eu estou desesperada, eu não aguento mais, me ajuda. Eu quero te falar uma coisa, nós precisamos voltar esse pedido para quem? Para o Senhor, para o Senhor. E eu creio de todo o meu coração que o que eu vou estar aqui ministrando sobre a vida de vocês não é algo novo para nós. Mas por que muitas vezes não acontece ainda? A gente não consegue discernir, a gente ainda não consegue ouvir a voz de Deus, porque nós ainda não temos isso revelado ao nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada ao nosso coração. Não é o muito ouvir, não é o muito falar, mas é aquela certeza, sabe? Aquele alvo de ouvir a voz de Deus. E às vezes você fala assim: não, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você precisa tirar isso dos seus lábios e começar a chamar à existência aquilo que você busca. Eu vou ouvir a voz de Deus todos os dias da minha vida. Eu não vou me mover sem ouvir a voz de Deus, até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela já foi liberada para nós. Nós temos muita palavra de Deus na nossa vida. Então, nós já temos a base, nós já temos a estrutura. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e nós estamos juntas estudando a palavra. E eu quero te falar, pelo poder do nome de Jesus, nós vamos ouvir a voz de Deus. E eu quero começar te contando uma história que eu tenho certeza que você conhece, mas Deus hoje vai revelar ao seu coração algo lindo através dela. Vocês se lembram da história de Samuel, daquela mulher que não podia ter filhos, Ana, casada com Eucana, que está lá no livro de 1 Samuel, que ela tinha como rival a outra mulher de Eucana, Penina,
Então, essa mulher, ela sofreu durante muito tempo, mas ela buscou com intensidade por um filho. Ela buscou com intensidade por um filho. E depois de anos e anos de sofrimento, anos e anos de busca, Ana, ela recebeu o que ela mais buscava, que era o quê? Ter um filho. Deus presenteou Ana com Samuel. E logo depois disso, Ana, ela prometeu Samuel ao Senhor. E quando ele ainda era novo, Samuel foi levado para o templo. Naquela época era o sacerdote Eli, que ficava ali intercedendo pelo povo, fazendo o sacrifício pelo povo. E desde novinho Samuel foi levado ali para o templo. E ali naquele momento, teve um dia que Samuel, ele servia ao Senhor ali junto com Eli. Mas a palavra de Deus fala, aqui em 1 Samuel 3, nos versículos de 1 a 11, fala assim, presta atenção. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então, aqui, nesse tempo, a palavra do Senhor era muito rara. Eles estavam vivendo um tempo onde as pessoas tinham se esquecido da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela era rara. Hoje a palavra é viva, nós temos acesso a ela. Aí o que aconteceu? Certo dia, quando Eli estava deitado e Samuel junto com ele, o Samuel, ele ouviu uma voz, a voz do próprio Deus. Mas o que ele fez? Ele acordou e ele foi até Eli e falou, o Senhor me chamou? E Eli virou para ele e falou assim, não, eu não te chamei. Volta a deitar de novo. E ele foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar a Samuel pela segunda vez. E ele se levantou. Ele foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Ele tinha certeza que alguém chamou ele. Ele escutava a voz, mas ele não discernia de quem era a voz. Aí ele disse, não te chamei, volta a deitar. Aí a palavra de Deus fala assim, porém Samuel não conhecia ainda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a Samuel. Sabe o que isso significa? Que nós não conseguimos discernir a voz do Senhor se nós não conhecemos a palavra de Deus. Olha que forte isso. Sem conhecimento da palavra, não conseguimos discernir a voz de Deus. Isso acontecia com Samuel. Aí o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, ele foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então, entendeu? Eli, nem foi Samuel, que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Mas Samuel, ele não discernia ainda a voz de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não tinha sido ensinada. A palavra de Deus era rara naquele tempo. Ele ainda não conhecia, não discernia a voz do Senhor, porque essa palavra ainda não tinha sido revelada. E aqui na versão da NVI, em 1 Samuel 3:7, fala assim, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Eu tô pontuando bem nisso para que você tenha essa revelação. Olha, deixa eu te falar algo. Samuel, ele tinha uma mãe de Deus. Samuel, ele estava ali junto de um sacerdote que tinha acesso a Deus. Samuel tinha um pai que era um homem de Deus. E assim somos nós. Por mais que você tenha pais e mães crentes, por mais que você tenha gente que interceda por você, por mais que você tenha gente que te ajude, deixa eu te falar, ninguém pode ouvir a voz de Deus por você. A voz de Deus, ela é especial. A voz de Deus, ela é individual. A voz de Deus, apenas você pode ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Vocês estão me entendendo? Apenas apenas você pode ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu não posso ouvir o que Deus quer falar com você. Mas isso vai se manifestar quando você, de fato e de verdade, mergulhar na palavra de Deus. Porque a palavra é viva, ela é eficaz. Olha, eu não fui chamada para tocar a alma das pessoas. Não, Deus já falou isso muito claro comigo. Filha, você não foi chamada para tocar a alma das pessoas. Você não foi chamada para falar com multidões. Não, você não foi. Você foi chamada para tocar o espírito das mulheres. Por isso eu ensino a palavra de Deus.
Por isso eu não saio de dentro da palavra. O meu ensinamento, gente, ele é tão raso diante, se você entra aí no YouTube, se você entra na internet, mas não é aquilo que eu sei, é simplesmente o que sai dos meus lábios. E o que sai dos meus lábios chama a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. E multidões, muitas vezes, elas só são tocadas na alma. E sabe o que acontece? Depois elas vão embora. Vocês lembram? A mesma multidão que recebeu Jesus, louvando ele, indo atrás dele para receber as bênçãos, foi a mesma multidão que o crucificou. Vocês se lembram de quantos e quantos discípulos pararam de seguir Jesus? A ponto de Jesus virar para os 12 e falar assim, aí, vocês também vão embora? Aí Pedro vira para ele e fala assim, para onde poderemos ir se só tu tem palavras de vida eterna? E o jovem rico? Vocês se lembram do jovem rico? Quando Jesus chamou ele para andar com ele, ele deu as costas e foi embora. Agora, o que é buscar o Senhor de todo o seu coração? É quando a sua busca, ela se torna tão real que ela te leva a ter atitude. A busca intensa por Deus é aquela busca que te leva a ter atitude. É igual Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ali em Jeremias 29, versículos 13 e 14, ele fala, sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu acredito num Deus que muda a nossa sorte. E essa busca intensa, ela traz revelação sobre a sua vida. O Salmo 119, versículo 130, ele diz assim, a revelação das tuas palavras, presta atenção, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Você não precisa ser mestre, você não precisa ser pastora, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter as coisas que o mundo lhe oferece, mas você precisa ter um coração que busca o Senhor de todo o seu coração, porque você vai ter entendimento dessa palavra e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Agora, como Salomão dizia, que foi o homem mais sábio dessa vida, existe o tempo e o modo para todas as coisas. Porque para todo propósito há tempo e há modo. E nós precisamos entender que o tempo, esperar o tempo certo, nos leva a fazer do modo correto. Por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos. Essa semana mesmo ela me mandou uma mensagem. Mãe, vamos fazer uma tatuagem juntas? Mãe, vamos fazer isso? Eu quero fazer 18 anos. O sonho dela é fazer 18 anos. Por quê? Porque ela vislumbra nos 18 anos muitas coisas que ela vai poder fazer que ela não pode agora. Mas ela tem uma mãe que a corrige. Ela tem uma mãe que fala assim pra ela, não, filha, agora não. Séries, eu não tenho ninguém que me corrige para que eu faça as coisas antes do tempo. Você tem a palavra de Deus. Você tem um Deus que prometeu estar com você todos os dias até a consumação do século. Você tem a liberdade de obedecer ao Senhor, sim, como a Isabela me tem, para regrá-la. Você e eu temos a palavra de Deus. Porém, nos é dado livre-arbítrio e cabe a nós obedecer ou não. E quando nós obedecemos a Deus, nós nos sujeitamos ao tempo dele. Quando nós nos sujeitamos ao tempo dele, nós fazemos a coisa do modo certo. A Isabela, quando ela fizer 18 anos, vocês podem ter certeza, por causa dos limites que nós colocamos nela, muitas coisas que ela tem vontade hoje, aos 13 anos, quando ela tiver 18, ela não vai querer mais. E assim acontece conosco. Se nós nos submetemos à palavra de Deus a todo o tempo, Deus vai revelar ao nosso coração o modo certo de fazer as coisas. Uau! Uau! Que bonitinho, que presença, que lindo desse Deus, gente. Que coisa nova, gente, isso aqui é novo, isso não estava no script. E eu fico emocionada de Deus estar se revelando pra gente assim. Eu fico emocionada de ver o Espírito Santo aqui conosco, trazendo coisas novas. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Precisamos do Senhor para entender o modo certo e para nos dar obediência para esperar o tempo do Senhor. Moisés, ele foi um grande homem de Deus, mas ele fez a coisa certa na hora errada. E isso trouxe consequências sérias na vida dele. José também. José tinha um chamado, José tinha sonhos sobre o seu futuro, mas ele não discernia o tempo e ele começou a fazer as coisas do modo errado. José, quando ele tinha os sonhos, o que ele fazia? Em vez dele guardar aquilo no coração,
Ele saía contando os sonhos dele para todo mundo. Ele saía revelando os sonhos dele para todo mundo. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos guardar as coisas no nosso coração diante de Deus e não liberar as coisas antes da hora certa. Por isso que nós precisamos fechar a nossa boca, colocar um cadeado na nossa boca e saber o momento certo de falar. Por isso que tem uma palavra que fala que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E José foi assim. Vejam bem, os sonhos, eles trazem o quê? Esperança ao nosso coração. Por exemplo, hoje de manhã uma amiga me mandou que teve um sonho comigo. Eu tô doida pra saber o sonho que ela teve comigo, porque sonho nos traz esperança. Agora, os sonhos de José causaram o quê? Ódio no coração dos seus irmãos. E era para levar o quê? Esperança. E José, ele teve que viver durante muitos anos, passando por situações muito difíceis, até um dia ele sonhar, mas ele já tinha sido tão tratado, que ele já começou a entender o tempo e o modo certo, que as coisas não eram como ele achava que deveriam ser. E ali em Gênesis 41:16, quando ele tem uma revelação de um sonho, que tirou ele daquela prisão, ele virou e falou assim pro copeiro lá, pro homem que estava levando ele até Faraó. Respondeu-lhe José: isso não está em mim, mas é Deus que dará uma resposta favorável a Faraó. Olha, o poder não está em nós, o poder está nele. Enquanto nós não entendermos, de acordo com a vontade de Deus, que o poder vem dele, não tem nada a ver conosco, nós não vamos conseguir discernir a voz do Senhor. E o sucesso na nossa vida depende da gente discernir a voz de Deus todos os dias. Eu tenho ensinado isso para vocês a respeito de 3 tempos na nossa vida. Amadas, não fiquem sem esses 3 tempos. É o seu tempo com Deus, é o seu tempo na palavra e é o seu tempo com os irmãos. Por que esses 3 tempos? Porque no tempo que você tem com Deus, é que Deus vai te mostrar o propósito e Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para você. É no tempo na palavra que você vai aprender a fazer as coisas no tempo certo e da maneira certa. Deus te revela o seu chamado, Deus te revela o seu propósito, mas como fazer está na palavra. Deus não vai te falar como fazer, uma vez que já está tudo escrito aqui como fazer. Você despreza o próprio Deus quando você não tem vida na palavra de Deus, porque a falta de vida na palavra, ela não traz fé ao seu coração para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você. E por que eu preciso de tempo com os irmãos? Porque você precisa praticar tudo aquilo que você tem aprendido. O nosso propósito não tem a ver conosco, o nosso propósito tem a ver com o nosso próximo. Os dons não são dados para que nós possamos nos gloriar em nós mesmas. Os dons são dados para que a gente possa abençoar o nosso próximo. Não tem aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque aquele que se gloria, que louva Ele mesmo, esse não é louvável. Amadas, o coração de Deus arde por vidas. Quando você disciplinar estes 3 tempos na sua vida, você vai conseguir discernir o tempo de Deus e, consequentemente, a sua voz. E você vai conseguir ter paz em um dia de cada vez. Ontem, uma irmã virou para mim e falou assim: eu tô preocupada porque nessa quarentena eu tô com um filho pequeno e eu sei que ele vai crescer e hoje eu vivo em função dele e quando ele crescer, o que eu vou fazer? Olha, na mesma hora que eu ouvi a mensagem dela, sabe o que Deus falou comigo? Ele virou para mim e falou assim: fala para ela que quando o filho dela crescer, ela vai continuar sendo a minha filha do mesmo jeito. Amadas, nós vamos continuar sendo filhas de Deus do mesmo jeito. Para que nós nos preocupamos com o dia de amanhã? O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Se hoje você está cuidando do seu filho, eu quero te falar, esse é o chamado de Deus para sua vida hoje. Para que você vai preocupar com o que você vai fazer amanhã? Você pode perder tudo, você pode perder emprego, você pode perder sua posição na igreja, eles podem te colocar para fora da igreja, mas você não pode perder a paternidade de Deus, porque nada te separa do amor dele. E Deus me disse, fala para ela que ela vai continuar sendo a minha filha e eu vou continuar cuidando dela. Isso é lindo, isso é lindo, sabe? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Está em Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que morreu por nós para que nós pudéssemos nos posicionar como filhas de Deus. E como filha de Deus, a cada dia Ele nos dá uma direção. A cada dia Ele nos reveste da armadura com o lugar ao qual Ele nos chama para ir. E veja como que foi que Abraão ouviu a voz de Deus. Meu Deus, que revelação que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Foi algo maravilhoso. Quando Deus
chamou Abraão. A gente sabe que Abraão foi chamado com 75 anos. E Abraão, ele teve uma vida que ele foi crescendo com Deus aos poucos. A gente sabe que não foi do dia da noite que Abraão conseguiu discernir a voz de Deus. Tanto é que ele fez muitas coisas erradas no correr da vida dele. Mas quando Abraão, ele chegou num ponto da vida dele que ele já conhecia a voz de Deus, que ele já discernia a voz de Deus, que estava tudo bom, tudo maravilhoso. Certo dia, o Senhor chama Abraão, ele vira e fala aqui, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vira para ele e fala assim, Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá e oferece ele em holocausto, tá? Aqui, a gente vê que Abraão, ele já tinha plenitude da presença de Deus. E não somente Abraão, mas também Isaque. Porque Isaque, nesse tempo, ele tinha mais ou menos uns 30 anos. Ele não era mais um menino. Ele era um jovem. Mas ele se submeteu à vontade do pai. Por quê? Porque tanto ele quanto o pai tinham discernimento da voz de Deus. E sabe o que é o mais tremendo aqui? O comando de Deus para Abraão era mata Isaque. Porém, Abraão, ele não parou por aí. Quando você discerne a voz de Deus, você não resiste aos seus mandamentos, ainda que você acha que você não pode fazer. Quando você conhece a Deus de fato e de verdade, ainda que você receba uma direção que vai doer a sua carne, você conhece Ele de uma maneira tão íntima, mas tão íntima, que você traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Você escolhe prosseguir, porque você conhece a Deus de uma certa maneira, que você não se estriba no seu próprio entendimento. Não. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. E quando você tem fé na palavra de Deus, quando você tem fé naquilo que Jesus é na sua vida, você sabe que Deus não te pede aquilo que você não pode dar. Satanás faz isso. Muitas vezes Deus nos pede determinadas coisas que nós seguramos durante tanto tempo, achando que aquilo ali vai nos prejudicar. Mas eu quero te falar, Deus não pede aquilo que você não pode dar. Deus te pede aquilo que vai te liberar para prosseguir. Deus te pede aquilo que muitas vezes está enraizado na sua carne, mas te impede de fluir na direção de Deus. Eu me lembro quando Deus me chamou. Quando Deus me chamou, o meu chamado foi a coisa mais linda dessa vida. Eu trabalhava, eu tinha um emprego maravilhoso. Era no ano de 2003. Eu já tinha 2 filhos, a Larissa de 5 e o Miguel tinha acabado de tinha nascido, a diferença deles é de 5 anos. O meu marido trabalhava, mas eu quero falar para vocês, ele também ganhava praticamente igual eu ganhava. A gente não tinha nada, assim, sabe? A gente não tinha nada que a gente tinha construído ainda. Os 2 trabalhavam e Deus virou para mim e falou assim, larga tudo. E eu quero falar para vocês, eu fiquei 6 meses da minha vida sem querer largar, porque o meu trabalho era algo que assim, eu trabalhei desde os 13 anos de idade, eu sempre me virei sozinha, eu já era independente, mas quando Deus mandou, eu fiquei ali durante 6 meses, sabe, lutando, mas foi quando Deus me disse, larga tudo para me servir. E foi quando eu pedi uma resposta de Deus. E você pode pedir uma resposta de Deus. E Deus me deu uma resposta tão certeira, mas tão certeira. E a resposta, ela me doeu. Porque muitas vezes a gente pede umas respostas que vai doer na gente. Mas a gente ainda pede. Eu tive aquela resposta, ela doeu o meu coração. Mas eu tive força para prosseguir com aquela resposta e abandonar tudo. E ali naquele momento do meu chamado, Deus me disse, você vai me servir o resto da sua vida voluntariamente. Voluntariamente. Eu quero falar algo para vocês, não foi fácil no início. Eu me lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu falei, meu Deus, eu vou ganhar um dinheirinho, né? Eu lembro que quando o livro foi editado, Deus me disse assim, toda a renda dos seus livros será para a obra missionária, porque você é propriedade exclusiva minha. Você é minha para sempre. Mas eu quero dar um testemunho para vocês, como é bom ser obediente à voz de Deus. Passou aproximadamente
uns 3, 4 anos, o meu marido prosperou, mas o meu marido começou a prosperar de uma maneira tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que nem se eu trabalhasse o triplo do que eu trabalhava, a gente tinha sido tão próspero. E até hoje eu sou uma voluntária. Os meus livros, a renda deles é 100% para a obra missionária. Quando eu vou nos lugares, eu não cobro oferta. Quando eu ganho oferta, a oferta é para a obra, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. E sabe o que isso é? Isso é você realmente escutar a voz de Deus, sabendo que ali no momento pode até doer, mas que Deus tem o chamado certo para a sua vida. E ali naquele momento eu tinha apenas um comando de Deus, como Abraão tinha um comando de Isaac: mata o seu filho. Ali naquela época eu só tinha um comando: larga tudo. Eu não sabia que Deus ia me dar um segundo comando. Eu não sabia onde que Deus iria me colocar. Da mesma maneira, Abraão, ele não se apegou no primeiro comando. O jovem rico, vocês lembram? Que ele se apegou no primeiro comando e ele foi embora? Sabe o que Deus me disse ontem? Sabe por que Abraão, ele escutou o segundo comando? Qual foi o segundo comando, Séries, que Abraão escutou? Abraão, não mata o seu filho. Não mata o seu filho, porque ele não se apegou. Quando Deus deu o primeiro comando ali para ele: Abraão, mata Isaac. Deus me disse assim: Abraão não se apegou à promessa. A promessa que eu tinha feito para ele, que ele seria pai de muitas nações. Não, filha, Abraão não se apegou à promessa. Abraão não se apegou às coisas desse mundo, mas Abraão se apegou a mim. Por isso ele escutou o segundo comando: Abraão, não mata Isaac. Ali naquele momento, isso não está na Bíblia, mas sabe como que eu vejo isso? Eu vejo Deus virando para Abraão e falando assim: Abraão, não mata Isaac, porque eu vou matar o meu filho. Eu vou permitir que o meu filho morra por vocês. Abraão, não precisa matar o seu filho, porque eu vou dar o meu filho. Há muitos anos atrás eu tive, essa visão de vendo Deus falar isso com Abraão. Abraão, não precisa matar o seu filho, porque eu vou entregar o meu. Eu vou entregar o meu. Mas o segredo da vida de Abraão, gente, o segredo da nossa vida, como eu falei para vocês, é não nos apegar à promessa, é não nos apegar a sonhos, é não nos apegar, à esperança de coisas que são mortais, mas a nossa esperança é viva. A nossa esperança é viva. 1 Coríntios 15, 19 fala que se a nossa esperança for apenas nas coisas aqui dessa terra, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero te falar: não se apegue à promessa, não se apegue aos sonhos, mas se apegue à presença de Deus, se apegue ao Todo-Poderoso, se apegue a seu Abba, se apegue a seu Abba. O segredo da vida de Abraão, ele está aqui em Gênesis 17, 1 e 2, que Deus vira para ele e fala assim: Abraão, sendo, pois, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Olha, Deus não quer que você seja perfeito e depois você venha para Ele. Deus está querendo te falar nessa manhã que a perfeição que Ele quer de você é só você chegar do jeito que você está e começar a se esforçar para que você tenha uma vida dentro da palavra. Deus hoje, nessa manhã, Ele vira para você e fala assim: ei, anda na minha presença, mulher, que você vai ser perfeita. A sua perfeição não vai vir de você, a sua perfeição não vai vir das suas boas obras, a sua perfeição não vai vir desse sonho seu ser realizado, a sua perfeição vai vir de andar na minha presença. Ei, Ana, anda na minha presença e seja perfeita. Ei, Solange, anda na minha presença e seja perfeita. Ei, Beatriz, anda na minha presença e seja perfeita. E seja perfeita. Você não tem que ser perfeito para discernir a voz de Deus, não. Mas quando você entende a perfeição de Deus, você não passa mais nem um dia sem a presença dEle. E é esse tempo na presença que você vai começar a discernir a sua voz. Sabe, a caminhada de Abraão com Deus, quando ele entregou o seu filho, já era em torno de uma caminhada de 55 anos. Agora, por que muitas vezes a gente começa a se rebelar contra o próprio Deus, achando que as coisas estão demorando demais na nossa vida? Outro dia veio uma seta assim na minha cabeça: eu tô com 48 anos. Não, Deus, tá demorando demais, tal.
Sabe o que Deus me disse? Filha, eu fiquei 30 anos aí me preparando para que o meu ministério durasse 3 anos, para que vocês tivessem a vida que vocês têm hoje. Eu quero te falar algo, amada, não tá tarde não, sabe por quê? O tempo de preparação não tem nada a ver com o tempo. O tempo de preparação é o tempo que ele finca as suas raízes, porque quando você começar a ouvir a voz dele, se você tiver ali uma semana, um mês, um ano, a sua vida vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos nos encaixar e entender que Deus, ele não revela o plano inteiro. Nós precisamos ficar atentas, não é apenas ao primeiro comando de Deus. Deus não vai falar com você uma vez e pronto. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com você todos os dias. O desejo do coração de Deus é falar com você todos os dias, é te dar uma direção nova a cada dia. Deus, ele não revela o plano inteiro. Vocês acham que se eu soubesse tudo que eu ia passar na minha vida, vocês acham que eu conseguiria? Jamais. Jamais. Então, eu falo que eu vejo pessoas buscando a Deus ali na dificuldade, sabe? E Deus, no seu infinito amor, ele fala. Mas aí o que as pessoas fazem? Elas pegam aquele primeiro comando e não buscam mais ouvir a voz de Deus. Aí sabe o que acontece? Elas se perdem. Elas se perdem. Eu vou dar um exemplo simples de ontem, o que Deus me falou. Muitas pessoas sem congregar, muitas pessoas não indo na igreja. Ah, não, mas eu tô assistindo o YouTube. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor de YouTube, ele vai te atender quando você estiver precisando? Não. Aí tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas do Maranhão, tem pessoas do Espírito Santo, tem pessoas de São Paulo, mas eu não vou te atender no momento que você mais precisar. Sabe quem que vai fazer isso? É o pastor da sua igreja. Você precisa congregar, você precisa ter uma liderança de perto na sua vida. Sabe por quê? Porque senão você não vai ser conduzida para o caminho certo. Pastores de YouTube são uma bênção, mas pastor é aquele que anda junto, é aquele que não tira os olhos das ovelhas. Se você não tem, ore por isso, procure por isso, mas não se apegue em pastores de YouTube. Não se apegue. Eu tô te falando isso porque eu me incluo nisso. Eu não posso resolver o seu problema. Deus nos usa, mas você precisa de ter alguém em quem você pode realmente procurar para uma oração, para uma direção específica. Sabe? Não faça isso. Deus, ele anseia demais se revelar a nós. Nossa, meu Deus, como Deus anseia se revelar a nós. Mas Deus não está preocupado em você dar frutos, não. Mas ele se interessa por você. Ele se interessa por você. Ele não se interessa por aquilo que você vai oferecer para ele de obras. Até porque João 3, versículo 27 diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você não pode dar nada para Deus se ele não tiver te dado primeiro. Deus, ele quer se revelar a nós, mas ele precisa de tempo. Porque o que vai adiantar? Se ele se revelar para você de qualquer maneira, fora do tempo, você não vai saber o modo certo de agir. Mas primeiro, Deus quer que você confie nele. Deus quer te mostrar que os pensamentos que ele tem ao seu respeito são pensamentos de paz, sabe? Deus, ele quer cravar no seu coração que nada mais pode te separar dele. Aqui em Romanos 6, versículo 4, eu amo essa palavra. Romanos 6, 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Precisamos andar em novidade de vida. Batismo é uma figura espiritual. É uma decisão que nós tomamos e é uma decisão que precisa ser tomada diante de Deus. Batismo é uma ordenança, onde você declara diante das pessoas que você morre para o mundo e que você nasce para Deus. Depois disso, de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer o quê? Começar a andar em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela tá onde? Está aqui, ó. Está aqui na palavra. Agora, sabe por que muitas pessoas não conseguem andar em novidade de vida? Porque elas não têm humildade suficiente para obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amados, 1 Coríntios 10 é um capítulo que me ensina muito, porque conta a história do povo de Israel. E ali fala que ela serve de exemplo para nós. Aqui em Números 9, nos versículos 16 a 23, nos ensina como que aquele povo se movia enquanto eles estavam indo para a terra prometida. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o céu.
O nosso ministério, o nosso alvo final não é o nosso ministério. O nosso alvo final é o céu. Você nunca pode deixar disso. Então nós estamos caminhando. E aquele povo caminhava para a terra prometida. E ali falava que Deus os conduzia da seguinte maneira. De dia, porque era no deserto, tinha uma nuvem que trazia sombra para eles. E à noite, que era no deserto, era frio, tinha uma coluna de fogo em cima deles. Eles só se moviam quando a nuvem se movia ou quando a coluna de fogo se movia. Ou seja, eles eram totalmente movidos de acordo com a vontade, com a ordem do Senhor. Aí você pode falar assim, mas é muito fácil, hoje a gente não tem nuvem, Séries. Amado, você não tem nuvem não, mas você tem algo que vai muito mais além. Nós temos algo que vai muito mais além, que é o quê? Que é o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus. Eles são suficientes para nos ajudar a discernir o comando de Deus. A palavra é viva, o Espírito Santo é real. Agora, como eu falei para vocês, a nossa dificuldade é que a gente tem o quê? Dificuldade de obedecer. Aí o que acontece? A gente começa fazendo tudo de acordo com o nosso jeito e deixamos a palavra de Deus. Mas eu quero falar uma coisa com vocês. Deus não tem meia verdade para ele. Tanto é que não tem meia verdade para ele, que ele não se apega nas obras que nós oferecemos para ele, com a nossa própria carne. Por isso que ele fala que muitas das nossas obras serão queimadas. Muitas das coisas que a gente faz serão queimadas. Eu vou te dar um exemplo forte, muito forte disso. Aqui, nesse capítulo que nós lemos, aqui de Gênesis, fala assim que Deus tentou Abraão e lhe disse assim, Abraão, e Deus disse, né, eis-me aqui. E ele virou e falou assim, toma agora o teu filho. E Deus fala assim, o teu único filho. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O teu único filho. Isaac era o único filho de Deus? Não, tinha Ismael. Por que Deus falou o teu único filho? Porque Deus não leva em consideração as obras da carne. Deus tem misericórdia, Deus cuida, mas Deus não leva em consideração as obras que você está produzindo por você mesma. O teu único filho, Isaac. Ismael, ele foi concebido por uma obra da carne. Deus não trabalha com as obras da nossa carne. Deus não trabalha com aquilo que você quer produzir pelas suas próprias forças. Não, ele não trabalha. Por isso que quando Deus diz, ali em João 14,6, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu quero te falar, não tente a Deus através de outro caminho, nem outra verdade e nem outra vida fora de Jesus. Porque não existe. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, se Jesus Cristo não fizer essa obra em você. Porque Jesus Cristo, ele é o único que aviva o Espírito dentro de nós. E é no Espírito que nós vamos ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir a voz de Deus com a sua carne. O Espírito, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e a prova de que a gente aceita Ele é quando a gente anda em novidade de vida, obedecendo a palavra, aí o que acontece? O nosso espírito vai sendo alimentado pela palavra de Deus e nós vamos sendo trabalhadas. Nós vamos ser mudadas para quê? Para ouvir a voz de Deus. Deus, ele começa a fazer coisas novas na nossa vida todos os dias. Mas não adianta você querer falar que tem Jesus apenas para querer as coisas. Porque a gente não pode se apegar às promessas. A gente não pode se apegar àquilo que ele nos oferece. Mas nós temos que nos apegar à presença dele. E para terminar, eu quero falar para vocês Filipenses 3, de 13 a 14, que fala assim: irmãos, quanto a mim, Paulo está falando isso. Eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero te falar é que se você não abrir mão do velho, o novo não vai entrar. Quando nos apegamos às coisas velhas, à tradição, quando nos apegamos a coisas do passado, quando nos apegamos a promessas velhas, presta atenção. Às vezes você está com uma promessa na sua vida esperando se cumprir, mas será que realmente? Será que você não está se apegando mais a essa promessa do que no próprio Deus? Não, porque Deus é vivo. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus vivo. Sabe, eu quero te falar algo nessa manhã. Não fique preso em algo que você ouviu Deus falar para você no passado, porque Deus é um Deus de renovo. Sério, mas Deus não vai cumprir? Olha, eu quero te falar algo. Deus cumpre tudo que ele fala, mas se existe alguém que erra, esse alguém somos nós. Não é ele, não. Mas a gente tem que ter humildade para entregar
e falar assim: Deus, eis-me aqui, cumpra os teus planos através de mim. Sabe por quê? Porque Deus quer se revelar a você mais do que você mesma quer isso. Ele já fez o que era preciso para que ele pudesse andar dentro de nós. Mas existe uma parte que cabe a nós. E o que nós precisamos fazer? Guardar a palavra dele. Por quê? Porque é através da palavra que o amor dele vai ser aperfeiçoado no nosso coração. E esse amor, ele é derramado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é a voz de Deus dentro de nós. E ele só vai fortalecer, a gente só vai ouvir se a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração. Não tem outro caminho. É preciso de você estar nele para que ele permaneça em você. Colossenses 3, 16 e 17 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, para ser cheia de qualquer coisa diferente que você já tem, você precisa deixar se esvaziar. Sabe o que Deus disse para mim hoje aqui? Sério, você vai fazer um apelo. Você vai fazer um apelo. Falei, como assim, Senhor? Tem mulheres aí do outro lado que precisa me aceitar novamente. Tem mulher aí do outro lado que precisa abrir os lábios e convidar Jesus novamente para entrar para a vida delas e começar de novo. E eu quero te falar, não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder quando Deus entra na sua vida, porque Ele pode fazer na sua vida daqui para frente infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. E sabe o que Deus me disse? Se você quer recomeçar nessa manhã, se você quer pedir a Deus que você faça aqui como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu quero avançar. Se você quer avançar, você aí no comentário, você vai colocar uma mãozinha assim levantada, ou senão você vai colocar, eu quero, eu preciso, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero largar, sabe, de ficar agarrando nas promessas. Eu quero te falar uma coisa, não agarra nas promessas. Larga essas promessas, se agarra no Deus, porque Deus tem um segundo comando para a sua vida. O que Deus quer fazer na sua vida é infinitamente maior do que você pode pensar ou imaginar. Eu quero orar por você. Levanta sua mão onde você está. Levanta sua mão onde você está e começa a declarar: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos que nós vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, essa manhã, Pai. Senhor, o Senhor está vendo aqui, Deus, cada eu quero. O Senhor está vendo aqui, Deus, cada mão levantada, Pai. O Senhor está vendo aqui, Deus, cada mulher que se rende ao Senhor essa manhã, Pai. Senhor, eu quero nessa manhã, junto com cada uma delas, Pai, colocar a nossa boca no pó, Deus, e te pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Te pedir perdão, Deus, por termos agarrado, Deus, mais as coisas que o Senhor pode nos oferecer do que buscar da Tua presença, Pai. Nós queremos, Deus, te pedir perdão, Deus, por toda a rebelião no nosso coração de achar que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito e muitas vezes, Deus, sermos rebeldes a escutar apenas um comando e não nos sujeitar à vontade do Senhor, sabendo que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, Pai. Senhor, exere cantas, orialarabo, chevesquecere cantas, orialabaxá. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abraçar cada uma dessas mulheres agora. Que elas possam nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, se sentirem lavadas e remidas pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que elas possam nessa manhã, Pai, se sentirem abraçadas pelo Senhor, Pai. Que elas possam nessa manhã, Deus, sentir aquele abraço remidor do Senhor. Que elas possam mesmo sentir, ó Deus, como o Senhor falou ali para Abraão: Abraão, não mata Isaac, porque eu vou derramar o meu filho. Que elas possam entender que o sacrifício maior já foi feito. Que elas possam mesmo nessa manhã despir, Deus, de tudo aquilo que Satanás tem fincado na alma delas, ó Deus, tentando puxar elas para trás. Que elas possam mesmo nessa manhã declarar em nome de Jesus que elas vão buscar o Senhor com todas as forças delas, Pai.
Que elas possam mesmo, Deus, declarar aqui, Deus, como o salmista declarou ali no Salmo 27, uma coisa eu peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Pai, nós estamos aqui para te pedir que nós queremos isso, Pai. Nós queremos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Nós queremos habitar na tua palavra todos os dias da nossa vida, Pai. Nós queremos andar, Deus, em novidade de vida, Pai. Deus, levanta mulheres aqui nessa manhã com poder, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, desata, Deus, as correntes. Desata, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda prisão que Satanás tem tentado focar os olhos dessas mulheres na promessa, falando que Deus está esquecendo, que Deus está demorando, que Deus é isso. Deus, isso é uma mentira de Satanás, porque os planos que o Senhor tem a nosso respeito são planos perfeitos, são pensamentos de paz. E o Senhor tem uma palavra que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, o Senhor nos diz que jamais se esqueceria de nós. Jamais se esqueceria de nós. Por isso, Pai, pelo poder do nome de Jesus, levanta nessa manhã mulheres com os ouvidos espirituais abertos para escutar a voz do Senhor e para repreender toda mentira de Satanás. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus toda mentira de Satanás, Deus, na nossa vida, e que nessa manhã, Deus, haja uma libertação sobrenatural do teu poder, Pai, para que a gente possa todos os dias acordar e adormecer na tua presença, na tua casa, no teu esconderijo, que é a tua palavra, que é o colo do próprio Jesus. Senhor Deus, nós queremos aqui declarar que nós temos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós queremos abrir mão, Pai, nessa manhã, de todos os outros caminhos que a gente tem buscado para nos chegar até o Senhor. E nós queremos declarar como família que nós aceitamos nessa manhã, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador na nossa vida. E nós não queremos andar como criaturas, mendigando as coisas, mas nós queremos andar como filhas, sabendo que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor tem coisas boas e que o Senhor diz coisas boas a nosso respeito, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Uau! Uau! Louvado seja Deus! Olha, eu quero te pedir uma coisa que veio muito forte ao meu coração. Eu quero te pedir que nessa manhã você printe essa tela e que você convide outras mulheres para estar conosco. Mulheres que Satanás tem levado elas a se agarrarem nas promessas, mas tenha perdido a visão de quem Deus é. Eu quero... Printa, gente! Printa aí! Printa aí! Printa, gente! Posta essa foto. Sabia que há um tempo atrás eu tinha vergonha de fazer isso? Eu achava que isso era parecer. Mas isso Deus tem tratado no meu coração e na minha vida. Agora, se for preciso até Deus fazer força para aparecer, mas que o nome de Jesus seja glorificado, até isso eu estou aprendendo. Vocês não sabem como que eu tenho sido, esticada. Mas o importante é que Ele cresça e que eu diminua. E juntas nós vamos levantar um exército de mulheres apaixonadas por Deus. E que vamos estar aqui juntas, buscando a direção do Senhor. E em breve, vocês vão saber as mulheres que vão estar conosco na nossa conferência. Vai ser lindo. Já agenda aí, 20 a 23 de agosto. Beijo, eu amo vocês. Mas é muito. Obrigado por essa manhã tão gloriosa. Que manhã! Se eu pudesse, eu saía daqui e eu abraçava cada uma de vocês com todo o meu coração, viu? Beijo, Deus abençoe muito. Tô emocionada. Que manhã linda. Tchau.